Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar, início ao nosso conteúdo do terceiro trimestre e a gente vai entrar então no conteúdo que fala sobre essa arte que é feita do povo, pelo povo e para o povo, né? Que é a arte popular. Segundo ali o Almir Paredes Cunha, que é um pesquisador da área, ele vai dizer, né, que a arte popular ela pode ser definida como uma arte que ela é sem sofisticação. Ela é produzida ali fora do campo da arte erudita, né? A arte erudita é o que a gente chama de belas artes, por exemplo. E é supostamente ali associada às raízes da consciência coletiva da população mais simples. Ou seja, ela vai estar, a arte popular ela vai estar ligada ali ao conhecimento, né, dessa população mais simples, né, de regiões ali mais do interior, principalmente. Então, a arte popular ela vai estar ligada a esse conhecimento, né, dessa parte da população. Então, a arte, falando, né, focando na questão da arte popular brasileira, né, porque a arte popular, ela pode ser, né, de qualquer região, de qualquer país, mas a gente está falando aqui, né, o nosso foco da aula de hoje é a arte popular brasileira. Ela vai ser, né, geralmente feita por artesãos que não receberam ensino ou treinamento profissional específico. É uma arte passada de geração em geração. Então, como eu comentei, né, que eu falei ali que vai estar ligada a essa consciência coletiva, né, essa sabedoria ali dessa parte da população, é assim como quando a gente falou das máscaras africanas, né, que é algo feito ali pela comunidade, né, por artesãos ali que tem essa função específica naquela comunidade. Então aqui, na questão da arte popular brasileira, a gente também vai ter essa relação de ser um ofício, né, que é passado ali, geralmente dentro da própria família, as pessoas vão aprendendo, né, passando ali de pai para filho, e vão fazendo essas produções, né, desses artigos de arte popular brasileira. E geralmente também é a fonte de renda, né, dessas famílias, né, como eu falei, são geralmente ali pessoas mais simples, né, como eu coloquei aqui, realizar um tipo de arte, né, que é mais comum ali no interior do país ou na periferia também de grandes centros urbanos. A gente tem, né, essa questão da arte, né, pensar ali de ser algo apenas do interior, né, do país, mas também vai ter ali na questão da periferia também. Então, como eu falei, né, geralmente é um tipo de arte feita ali por pessoas mais simples, que não tiveram tanto acesso. Quando eu falo assim, que não recebe, que a gente coloca aqui, né, que não receberam ensino ou treinamento profissional específico, a gente está falando que geralmente são pessoas que não estudaram, né, arte, não fizeram ali uma faculdade de arte para se tornar artistas. Não, eles foram aprendendo ali no dia a dia mesmo, ali no contato, né, com o mestre, né, as pessoas, muitos eram chamados até, são chamados, né, recebem esse título de mestre, né, como o mestre Vitalino, por exemplo. Eles vão aprendendo ali nessa dinâmica mesmo, ali no contato, no convívio, né, com os próprios artesãos, geralmente ali até dentro da própria família. Aqui nós temos os nomes, né, de alguns artistas, né, importantes ali são nomes, né, figuras importantes da arte popular brasileira. Então a gente vai ter o Ciro Fernandes na Paraíba, a Beraldo Santos em Alagoas, Gerson de Souza em Pernambuco, Heitor dos Prazeres no Rio de Janeiro, Cizinho no Ceará, a Ana das Carrancas, né, em Pernambuco, e o Mestre Vitalino, como eu comentei, também, que também é de Pernambuco, o filho dele também exerceu essa mesma função, né, ali contribuindo, né, com a produção de arte popular brasileira. E aí, como a gente estava falando, né, geralmente essas pessoas são pessoas ali que não fizeram uma faculdade de arte, não foram estudar arte para poder se tornar
artistas, né? Eles aprenderam ali no dia a dia. No entanto, como eu coloquei aqui no slide, alguns artistas extremamente sofisticados têm buscado intencionalmente uma expressão mais ingênua em suas obras, especialmente a partir do século XX. Ou seja, né, são artistas ali que tiveram esse estudo, né, que foram fazer uma faculdade, aprender, né, ter aulas ali de pintura, por exemplo, mas que com o passar do tempo resolveram buscar esse ar mais ingênuo da arte popular nas suas obras. Essa pintura aqui, por exemplo, que vocês estão vendo na tela, é da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral é a criadora do Abapuru, né, que ela era uma artista muito conceituada, né, da arte brasileira. E ao contrário, ele, apesar de ser de uma cidade pequena também, de ser do interior do país, ao contrário da maioria dos artistas de arte popular, como nós vimos, a Tarsila, ela foi estudar fora, ela começou a estudar a pintura já mais velha, né? Ela fez algumas obras ali, algumas pinturas quando ela era adolescente, mas ela começou realmente a se dedicar a estudar a arte já na fase adulta da vida dela. Mas, como eu comentei, né, tem essa diferença, né, dessa artista para a maioria dos artistas da arte popular, que não... os artistas, né, da arte popular geralmente não têm esse estudo, muitas vezes não tem nem a oportunidade, né, de estudar fora, como a Tarsila foi, por exemplo, porque são pessoas ali de famílias mais simples. Mas aí, no caso da Tarsila, ela de artistas, né, outros artistas também, como a Tarsila, eles se inspiram ali na própria arte popular e trazem esse colorido, essa questão, esse caráter mais ingênuo ali para as obras deles. Até coloquei aqui, né, que a gente chama a arte popular, né, esse tipo de arte, principalmente, na verdade, assim, desses artistas, né, mais sofisticados, a gente vai ter esse estilo, né, como o da Tarsila, a gente vai chamar de naïve ou naïf, que é uma palavra francesa que significa ingênua. Então, a gente vai ter essa ligação ali da arte popular e dessa arte, né, feita por esses outros artistas também, com essa questão da ingenuidade, da infância também. Como a gente vai ver aqui na parte das características, né, a gente vai ter, né, como característica principal, né, nessa arte popular, a gente vai ter o colorido brilhante, que não é naturalista, né, quando eu falo não naturalista, é que não é natural, né, não é algo assim, como tá realmente na natureza. Eles pegam ali um colorido para ser mais gritante possível, né? Mais brilhante, assim, como eu coloquei ali no slide. A perspectiva, ela não é exata, então, quando a gente tem uma cena, assim, numa pintura ou numa estilogravura, na própria escultura, ela não tem aquela perspectiva, né? A gente já teve uma aula de perspectiva, ela não vai ter uma perspectiva exata, né? Ele não tá muito preocupado em fazer as proporções certinhas, não. É mais intuitivo, né? É mais ali da forma como vai acontecendo conforme ele vai fazendo. E tem um aspecto geral que é infantil, né? Como eu falei, tem essa por conta até desse colorido, né? E muita questão da arte popular também brasileira vai estar ligada à confecção de brinquedos artesanais. A gente já viu aqui também quando a gente falou do teatro de bonecos, por exemplo, a gente viu isso também com os mamulengos. Eles vão estar, a arte popular ela vai estar muito ligada a essa questão da infância, e por isso que tem esse ar ingênuo ali que a gente comentou no slide anterior. Com relação aos materiais, né, por ser essa arte feita de forma mais simples até, o artista popular ele vai usar ali o material que ele tiver disponível na região, que ele tiver ali disponível em mais abundância para fazer as obras dele. Então, a gente vai ter o uso da madeira, o uso do barro, também vai ter o uso, né, de materiais naturais, como a gente já teve aulas sobre isso também. A gente vai ter
utilizando ali a areia, a palha. Também vão utilizar tecidos, pode-se utilizar penas. Vai depender ali da região, do que o artista, né, vai ter ali mais disponível para utilizar, né? E são geralmente assim, né, esses materiais mais rústicos, né, muitos materiais naturais também que são utilizados nesse tipo de arte. Além, é claro, né, da questão dos pigmentos, das tintas, né, sempre muito coloridas, como a gente já falou. Com relação ao tema, né, a temática, ela vai estar ligada ali à vida social e ao imaginário. Então, eles podem tanto criar, né, seres fantásticos, né, ali ligados ali ao imaginário, ao folclore brasileiro também, isso é muito comum, ou representar também cenas do cotidiano, né? Cenas mais simples do cotidiano, como essa, por exemplo, que a gente está vendo, né? De um homem sentado lendo um livro. Então, ela vai ter essa temática muitas vezes também ligada a tanto a infância também, como eu já comentei, e também a religião. Então, a gente vai ter, né, algumas imagens de santos, imagens, né, de crucifixo, ligados ali à religião cristã, principalmente, mas também a outras religiões, como as religiões de matrizes africanas, e também as crendices, né, as lendas também das regiões, né, as lendas e o folclore brasileiro. Então, a gente vai ter tanto essas criações mais fantasiosas, né, mais fantásticas, ou ligadas ali à questão do sagrado, do divino, quanto essas cenas mais cotidianas das pessoas, de bonequinhos, né, com pessoas sentadas conversando, cenas mesmo do dia a dia. Aqui em Niterói, a gente tem o Museu Janete Costa de Arte Popular. Então, é um museu dedicado, né, a obras ali de arte popular. Eles têm um acervo muito grande e fazem, né, recebem ali exposições, né, ligadas a diferentes, né, tipos ali de arte popular. A Janete Costa, né, que é quem dá o nome ao museu, ela era uma pesquisadora de arte popular, né, específica ali de arte popular, e que viveu, né, uma parte de sua vida aqui em Niterói e por isso fizeram esse museu e deram o nome em homenagem a ela. Então aqui, né, como diz no slide, o Museu Janete Costa de Arte Popular tem o objetivo de ampliar a divulgação da cultura popular brasileira, situado em 2 sobrados do século XIX, com fachadas típicas neoclássicas. O museu é localizado na cidade de Niterói, no bairro do Ingá, e abriga o nome de uma das maiores pesquisadoras e especialistas em arte popular brasileira, Janete Costa, que viveu parte de sua vida na cidade. Então, isso, né, esse parágrafo está disponível lá no site do Museu Janete Costa, né, lá tem bastante imagens ali tanto falando sobre a própria história do museu e da pesquisadora, e também muitas imagens ali do acervo e das exposições, né, que já passaram pelo museu. Então, se vocês quiserem também, né, dar uma olhada, se precisar para fazer alguma pesquisa, ou um trabalho para mim ou para outro professor, né, o site do Museu Janete Costa é uma boa fonte de pesquisa. Bom, para finalizar, né, enfatizando ali com essa fala que diz que conhecer, né, essa produção é conhecer melhor o Brasil e o brasileiro, né? Então, conhecer mais sobre a arte popular, sobre a produção artística, né, do povo, das pessoas que moram nas regiões mais simples e na periferia, ou né, a conhecer melhor, né, a arte que é feita no Brasil, que já foi feita anteriormente, que é feita hoje em dia, é uma forma de conhecer mais sobre o nosso país e sobre a nossa população também, né, que é um país grande, né, então a gente vai ter ali muita variação, né, cultural, né, como a gente já comentou em outras aulas.
Vou encerrar por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade, né, aos nossos estudos. E se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem entrar em contato comigo. Nós nos vemos então na próxima aula.